Fala galera, bom, o vídeo de hoje é sobre um tema que as pessoas consideram muito polêmico, mas eu não acho que deveria ser um tema polêmico, eu acho que é um tema super tranquilo de ser debatido como qualquer outro tema em questões de ponto de vista, em questões de crença pessoal. Então eu quero com esse vídeo também desmitificar um pouco essa ideia negativa que as pessoas têm em cima de ateísmo e poder explicar pra quem não entende o que é, explicar como uma pessoa ateísta vive e vocês vão perceber que é muito menos distante da vida de uma pessoa cristã. Obviamente tem alguns pontos que diferem, né, mas somos todos seres humanos. Então eu não sei se eu vou conseguir chegar a tudo que eu quero com esse vídeo, eu não quero que ele fique tão grande, mas eu acho que ele vai ficar um pouquinho grande. Mas espero que vocês consigam entender meus pontos de vista e quero deixar bem claro que eu não estou com esse vídeo querendo agredir a ninguém. Eu estou com esse vídeo simplesmente querendo trazer informação e querendo trazer questionamentos a vocês que talvez vocês não tenham uma outra fonte para trazer ou que talvez vocês não tenham despertado por conta própria. Então meu vídeo tem só boas intenções. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, qualquer comentário pode deixar aqui também. Então é isso, não vou ficar enrolando e vamos começar com o vídeo. Eu não queria com esse vídeo só ficar falando a respeito da minha vida, eu quero falar, enfim, de todo o movimento ateísta no geral. Quero explicar pra vocês também coisas onde eu obviamente vou incluir histórias minhas, onde eu obviamente também vou incluir de vez em quando aqui meus pontos de vista, mas eu vou tentar não fazer disso a base do vídeo, e sim informação e fatos, e não perspectivas pessoais. A primeira pergunta que eu vou estar respondendo é uma pergunta muito básica que eu acho que é necessária pra continuar o vídeo, que é o que é ateísmo? Muitas pessoas não sabem o que é ateísmo, muitas pessoas não sabem definir ateísmo, e muitas pessoas definem ateísmo como uma pessoa que não acredita em Deus. A gente já tem alguns problemas na definição da pessoa que não acredita em Deus, porque a gente mais uma vez está ali colocando o ateísmo vinculado ao cristianismo, quando na verdade não existe esse vínculo. Eu uma vez li uma definição sobre ateísmo em um livro de um biólogo que eu gosto muito, o Richard Dawkins. Eu não sei se vocês conhecem ele, eu vou citar ele algumas vezes mais aqui no vídeo. Ele hoje em dia é o maior líder do movimento pro ateísmo no mundo. Ele é uma pessoa que recebe muitas críticas, uma pessoa que é muito atacada, é uma pessoa que sim, é um pouco grosseiro, um pouco irônico, mas a gente também tem que levar em consideração que, né, o cara é atacado o dia todo, o cara escuta muita coisa que eu não queria escutar, então eu não sei como eu me posicionaria no lugar dele. Então ele é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito de todo o conhecimento que ele passa nos livros. E bom, em um livro que eu tava lendo, Richard Dawkins, ele define ateísmo de uma forma bem simples, como a não crença no sobrenatural. Pra você que tá se perguntando o que seria o sobrenatural, eu vou definir pra vocês de uma forma bem tranquila. O sobrenatural, por definição, é a coisa que não se enquadra nas leis naturais. Ou seja, uma coisa que não pode ser explicada pelas leis naturais, que não teve sua origem nas leis naturais, e consequentemente ela vai ser sobrenatural. E o sobrenatural vai incluir muito mais do que só deuses, do que só figuras celestiais. Obviamente vai incluir deuses e figuras celestiais em sua grande maioria, mas também inclui espíritos, e inclui fadas e qualquer coisa que não pode ser explicada pelas leis naturais vai ser necessariamente englobado no sobrenatural. Outra pergunta que eu escuto muito é a diferença entre ateísmo e agnosticismo. É uma coisa que muita gente não sabe, muita gente acha que é a mesma coisa. A diferença é a seguinte: o agnóstico, por definição, ele é uma pessoa que não acredita na capacidade de se provar a existência de Deus e nem na capacidade de se provar a inexistência de Deus. Consequentemente, ele é uma pessoa que não se posiciona necessariamente nem no lado que acredita no sobrenatural e nem no lado que não acredita no sobrenatural. Eu quero deixar claro que quando eu falo aqui Deus, eu não quero que vocês levem como Deus cristão. Eu falo isso porque eu sei que é uma forma mais próxima da nossa realidade de lidar com o assunto. O cristianismo é, sem nenhuma dúvida, a religião mais em pauta no mundo, mas ao mesmo tempo eu quero que vocês deixem o Deus que eu falo como um símbolo de todo o sobrenatural, que inclui qualquer uma das outras coisas que eu já disse. Porque, como eu já falei pra vocês, esses pontos de vista eles não são específicos em oposição ao cristianismo, eles são em oposição ao sobrenatural. Enquanto o ateu seria a pessoa que nega a existência de Deus, ou no caso do sobrenatural. Muitas pessoas, quando leem essa definição de nega a existência de Deus, isso é uma coisa que você encontra em qualquer lugar, elas podem acabar tendo uma interpretação ali que eu particularmente não gosto. Então eu vou tentar também desmitificar essa interpretação para vocês entenderem o que seria a negação de Deus nesse sentido. A negação de Deus não é necessariamente você sair por aí gritando que Deus não existe, batendo na porta das pessoas dizendo que Deus não existe. A negação de Deus nesse sentido seria simplesmente a insustentabilidade da existência de Deus, a existência do sobrenatural na vertente de pensamento ateio. A vertente de pensamento ateísta, como eu falei pra vocês, ela é toda baseada na ciência e toda baseada em leis naturais, em estudos naturais. Consequentemente, a existência do sobrenatural ela fica insustentável com essa crença. Então, quando a gente fala da negação de Deus, não é por uma vontade que eu quero que Deus não existe e quero que as pessoas não acreditem nele. É porque a vertente de pensamento que eu optei por escolher e que pra mim faz mais sentido, ela acaba que impossibilita a existência. Então, nesse caso, a negação de Deus ela é necessária para que isso aqui seja sustentado. A próxima pergunta é por que alguém se torna ateu? E eu não gosto muito da forma como essa pergunta é feita, eu já li ela em alguns lugares, porque eu acho que você engloba os ateus num grupo. Mais pra frente no vídeo eu vou explicar pra vocês
vocês porque eu não gosto dessa visão do ateu como um grupo. Então eu vou deixar isso um pouco de lado e vou responder a questão de por que alguém se torna ateu falando do meu caso, de por que eu me tornei. Eu não tenho voz aqui pra falar da decisão de outra pessoa, então eu vou falar da minha. Bom, eu, Felipe, me tornei ateu por uma questão que eu vou tentar explicar pra vocês, começando aqui do começo. Eu no outro vídeo falei pra vocês que eu sou uma pessoa que não consegue negar informações que façam sentido na minha cabeça. Se eu recebo uma informação e ela faz sentido pra mim, mesmo que ela gire toda a minha vida de cabeça pra baixo, eu não consigo negá-la. E isso faz com que você tenha muitas frustrações e questionamentos na sua cabeça. Então eu, obviamente, buscava explicações alternativas pra tudo que na minha cabeça não era explicado pelo que estavam me dizendo. Existem 3 tópicos que eu acho que são basicamente a base do ateísmo. E, obviamente, estou falando isso aqui de um ponto de vista pessoal, não sei se de fato são considerados as bases do ateísmo, mas pra mim fazem mais sentido. Que é psicologia, história e biologia. Se você tem um conhecimento, não vou dizer amplo, mas um conhecimento razoável dessas 3 áreas, e você não nega informações que foram trazidas para você por essas áreas, você acaba sem perceber seguindo mais para essa direção do que para essa direção. Por mais que essa direção, que seria a direção do ateísmo, ela seja uma direção que muitas pessoas preferem não seguir por ser uma direção um pouco mais difícil ali de administrar, e algumas pessoas se mantêm no meio do caminho. Se você olhar para essas 3 áreas que eu falei para vocês, elas juntas fazem com que isso aqui acabe sendo um pouco insustentável e isso aqui acabe sendo explicado. E com isso eu recebi informações e recebi explicações que fizeram mais sentido para mim na minha cabeça e que me confortaram melhor em relação ao que eu não aceitava muito das outras explicações. Eu queria trazer um raciocínio bem rapidinho pra vocês, saindo um pouco aqui da cronologia do vídeo, só porque eu acho uma coisa importante. Eu escuto muito de muitas pessoas que a ciência não explica algumas coisas e que isso faz com que o sobrenatural seja necessário. E tem uma coisa que é muito necessário que as pessoas entendam, de que quando você não tem um conhecimento, quando você tem uma lacuna de conhecimento na sua vida, é muito importante que você busque preencher essa lacuna. O problema é que essa busca por preencher essa lacuna, para muitas pessoas, acaba se tornando uma busca sobrenatural. As pessoas veem uma lacuna de conhecimento e elas automaticamente preenchem com um fato sobrenatural, seja o Deus cristão, seja qual for a entidade que você queira colocar nessa lacuna, mas as pessoas normalmente colocam. E tem um grande problema quando você preenche essa lacuna com uma explicação sobrenatural, é porque as explicações sobrenaturais, elas por definição, não precisam seguir as leis naturais. Que aceite ou não, são as leis que regem tudo que existe na sua vida, menos a parte da sua crença. Consequentemente, uma explicação que não necessita de leis naturais, ela simplesmente abre precedente para qualquer explicação, o que faz com que essa lacuna seja preenchida por uma coisa que pode ser explicada por qualquer coisa. Infelizmente, querendo ou não, esse preenchimento dessa lacuna com essa informação, ela gera uma falta de evolução. Porque se você preenche essa lacuna com uma coisa que não necessita que você corra atrás de novos conhecimentos, você fica estagnado. Então, independente da crença de você que está assistindo esse vídeo, nunca deixe isso acontecer na vida de vocês. Se vocês não têm uma explicação, não se contentem em não tê-la. E não preenchem essa explicação com uma coisa que não necessita de explicação, porque isso faz com que ela, por definição, não seja uma explicação. Bom, o tópico seguinte que eu queria abordar com vocês é o principal embate entre ateísmo e cristianismo, particularmente. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos o que seria o design inteligente, o que seria o evolucionismo, para vocês entenderem qual é a principal pauta de discussão, enfim, de oposição e de embate entre as duas crenças. Nesse momento eu vou estar falando especificamente do cristianismo, mas eu acredito ser a religião que abrange boa parte de quem está assistindo o vídeo, então acho que seja interessante. A teoria do design inteligente basicamente diz que, enfim, eu acho que ela é um pouco autoexplicativa, mas diz que as coisas que existem e todo o universo e tudo que a gente vê, enfim, toca e sente, são fruto de um designer inteligente, ou seja, um ser que teve por vontade própria a iniciativa de criar essas coisas. Enquanto o evolucionismo prega a transformação das coisas. As duas são explicações para a origem da mesma coisa e são crenças sustentáveis entre elas, uma vez que essa vai para uma direção completamente diferente dessa. Um outro comentário que eu leio muito é a pergunta se todo ateu ele é antirreligioso. Bom, aqui a gente chega naquele tópico que eu queria falar para vocês da questão de colocar os ateus dentro de um grupo. Eu acho que eu já deixei bem claro aqui no vídeo que os ateus não acreditam em nada sobrenatural e, consequentemente, eles não seguem nenhum tipo de instituição e nenhum tipo de seita e o que quer que seja de grupo religioso. Eu tenho meus pontos de vista, você tem seus pontos de vista, o que quer dizer que são coisas pessoais. Elas não necessariamente têm que ser informações que tenham vindo por uma questão de regra, por uma questão de hierarquia, por uma questão de doutrinação de uma outra pessoa. Portanto, para você ser definido como ateu, você não pode acreditar em nada sobrenatural. Tirando isso, qualquer coisa além disso, no seu estilo de vida, no modo como você age, no modo como você se comporta, no modo como você fala com as pessoas, são coisas completamente pessoais. Não existe hierarquia dentro do ateísmo, não existe doutrinação dentro do ateísmo, não existem regras a serem seguidas dentro do ateísmo. São pessoas individuais como qualquer outra pessoa, pessoas que seguem vontades próprias e que seguem seus hábitos, seus códigos morais. O ateísmo não tem um livro a ser seguido, não tem um líder a ser seguido, não tem seitas a serem seguidas, consequentemente não dá para você colocar os ateus no mesmo saco, porque são pessoas completamente diferentes que simplesmente optaram
por não acreditar no sobrenatural. Tirando isso, qualquer outra coisa são, enfim, aspectos pessoais da vida de cada um. Portanto, a questão do ateu ser antirreligioso é uma coisa muito vaga, porque você pode ter ateus que sejam antirreligiosos, quando você pode ter ateus que não sejam. Eu, Felipe, particularmente falando do meu ponto de vista, eu não acredito na existência de instituições religiosas. Para mim, são instituições totalmente retrógradas e que não se fazem necessárias no mundo contemporâneo. Então, consequentemente, eu não sou contra a existência de religiões, mas sim contra a existência de instituições religiosas que impõem essa religião ao mundo. Outra pergunta que eu leio muito é o que prega o ateísmo. Bom, como eu já falei pra vocês, o ateísmo não é uma religião. Consequentemente, ele não prega nada. Bom, como eu já falei pra vocês, o ateísmo ele não tem uma hierarquia, ele não tem um líder, ele não tem um livro para ser seguido, ele não tem absolutamente nenhuma das características que fazem uma religião e uma doutrina existirem. Então, consequentemente, não é pregado nada dentro do ateísmo. Como eu falei pra vocês, o ateísmo é uma coisa pessoal, que surge da própria pessoa como um ponto de vista. Consequentemente, não existe nenhum tipo de pregação no ateísmo. A questão da negação de Deus que eu falei pra vocês no começo do vídeo, os ateus não são pessoas que saem por aí pregando a não existência de Deus. Não se faz necessário no ateísmo, como um ponto de vista que não faz parte de nenhuma instituição, que nada seja pregado. Então, consequentemente, o ateísmo não prega nada. E agora, pra finalizar o vídeo, eu acho que a pergunta que eu mais escutei na minha vida desde que eu falei pela primeira vez pra uma pessoa que eu era ateu, o que eu não falo com muita frequência, porque como eu falei pra vocês, muitas pessoas associam o ateísmo a uma coisa muito negativa, mas é a pergunta de: ateu comemora Natal e Páscoa? Eu quero começar essa resposta aqui com vocês separando uma coisa que eu acho muito importante de ser separada. Existe uma coisa que é ressignificação. Ressignificação significa você pegar uma coisa que já tem um significado e ressignificá-la, ou seja, dar um novo significado a ela. Quando a gente fala de Natal, a gente vai ter dois tipos de Natal. A gente tem o Natal religioso, que seria a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o Messias do cristianismo, e a gente vai ter também o Natal social. O que seria o Natal social? O Natal social seria o Natal baseado na visão social que se tem de Natal, que são as luzes de Natal, as árvores de Natal, Papai Noel entregando presentes, você se reunir com a sua família, comer comida gostosa, ganhar presentes, isso é o Natal social. É a imagem de Natal que a gente tem que não envolve de forma alguma nenhuma pauta religiosa. Enquanto a gente tem o Natal que só envolve a pauta religiosa. Isso quer dizer que a pessoa que celebra o Natal religioso ela não pode participar do Natal social? Claro que não. Você como indivíduo está dentro de uma comemoração de Natal, onde a pauta da religiosidade não está sendo levantada, mas para você é uma coisa importante, você comemora dentro de você o que está acontecendo. Quando as pessoas em volta de você, elas não são obrigadas a estar comemorando o Natal do mesmo ponto de vista que você está. Isso é uma explicação que eu não acho nem que seja muito necessária, porque eu acho que é meio óbvio para todo mundo que vive em sociedade, pelo menos aqui no Brasil, de que nos natais que a gente frequenta com a nossa família, muito poucas vezes a pauta religiosa é de fato levantada. A não ser que a sua família seja muito religiosa. Mas no geral, e nos filmes que a gente vê sobre Natal, nos programas de televisão que a gente vê sobre Natal, a pauta religiosa não é necessariamente levantada porque, como eu estava dizendo para vocês, o Natal ele não necessita de um cunho religioso para ser comemorado. Existem características sociais suficientes para que o Natal seja comemorado, mesmo com a pauta religiosa sendo deixada de lado. Então, obviamente, uma pessoa que é ateísta, ela pode comemorar o Natal. O que também não quer dizer que ela vá comemorar o Natal, porque tem pessoas que acham o Natal um saco e que não suportam festa de fim de ano e que, consequentemente, não comemoram. Eu, Felipe, sou uma pessoa que eu sou ateísta e eu adoro Natal, eu adoro todos os elementos de Natal, eu adoro festas de Natal, adoro me reunir com a minha família e comer coisa boa e ganhar presente. Então eu adoro comemorar Natal. E convenhamos que por ser ateu eu sou a prova viva de que você não precisa de um cunho religioso para o Natal ser comemorado. Bom, eu espero que esse vídeo tenha respondido as principais perguntas que tivessem na cabeça de vocês em relação aos meus pontos de vista religiosos. Eu não quis com esse vídeo ficar trazendo tópicos específicos e pontos de debate específicos entre o ateísmo e entre certos pontos de algumas religiões, porque o vídeo, primeiro, ia ficar muito extenso, segundo, não é o espaço que eu queria abrir aqui no canal, e terceiro, pra gente chegar nesses debates, nesses entendimentos, é muito importante que tudo que eu falei pra vocês aqui seja entendido. Quero mais uma vez deixar aberto aqui embaixo para a opinião de vocês, dúvidas que vocês tiverem a respeito do assunto. Eu tô, obviamente, escutando e respeitando a opinião de todo mundo. Mas é isso, pra não perder o hábito, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda muito no crescimento do canal e não custa nada. Também pedi pra você curtir o vídeo se você gostou. Não esquece também que minha caixa postal tá aqui, então se quiserem me enviar alguma coisa, as informações estão todas aqui embaixo. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanha o canal e que compartilha os vídeos e que, enfim, manda minha palavra por aí pra todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.